O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, participou de entrevista coletiva com o líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi, e outros parlamentares em que trataram sobre a invasão da residência de Jordi, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e sobre a reação do Congresso a esse abuso. O senador explicou que a oposição se reuniu durante o recesso para prestar solidariedade a Jordi e para decidir a sua conduta a partir do início do novo período legislativo, quando os parlamentares voltarem de suas férias. Marinho disse: "O que ocorreu não é possível que continue a ocorrer, dada a fragilidade das provas que foram apresentadas. Todos podem ser investigados, mas dentro do que preceitua a Constituição e a nossa legislação pátria." O senador explicou: "É muito grave o que está acontecendo. Dá a impressão de que se desumaniza uma parte importante da população brasileira." Marinho relatou os planos que estão sendo traçados para o início do ano legislativo. "Vamos definir uma pauta institucional no sentido de preservar e fortalecer as prerrogativas do Parlamento brasileiro, que, dentro do espírito constitucional da separação dos poderes, é um pilar essencial e importante que representa o povo brasileiro na nossa democracia liberal. E há uma evidente hipertrofia de um poder sobre o legislativo em cima do legislativo. Nós vamos definir em conjunto pautas que unem a oposição à situação, que dizem respeito à preservação das prerrogativas e como o parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre os poderes da República." O senador lembrou que, em um Estado de Direito, cada poder deve se ater às suas atribuições e o judiciário deve ser inerte, e apontou: "Deve ser inerte e não um propositor de ações como está acontecendo agora como um padrão. O que aconteceu em 2019, que era uma excepcionalidade, virou um padrão dentro do STF, onde dezenas de processos estão sendo abertos de ofício, e isso certamente desequilibra o processo democrático, inclusive na forma como eles estão sendo instituídos." Marinho concluiu alertando sobre a necessidade de se preservar a liberdade de expressão. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O presidente Jair Bolsonaro advertiu em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito, que deveria investigar fatos. Bolsonaro disse: "Há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou R$20.000, um carro de um tal fulano. Vai que esse fulano é traficante e ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar esta pessoa por relação com o tráfico." É isso que os caras fazem.
Bolsonaro falou sobre uma das medidas tomadas por Moraes. Quebraram o sigilo do meu ajudante de ordens. Isso eu não vou adjetivar aqui, que é um crime que essa pessoa cometeu. O objetivo não é o ajudante de ordens, é ver as informações, as mensagens que eu troco com ele, algumas mensagens confidenciais. Neste contexto, o então chefe de Estado foi enfático ao qualificar as ilegalidades perpetradas por Moraes. Eu vou para a Rússia, para os Estados Unidos, por exemplo, e troco mensagens com ele. Me levanta isso, aquilo, o que acha disso, daquilo, me abastece com informações. Isso o Alexandre de Moraes tem em mãos. Tentar uma maneira no joga-rede de me incriminar em algum lugar. Ele está fazendo tudo de errado e, no meu entender, ele não vai ter sucesso no seu intento final. Tenho certeza disso. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um adicional procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas, e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas e interessadas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos a veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 30 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel mediático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Alguém pode filmar pra mim? Daqui. Não, então deixa. Bom, boa tarde a todos. Nós nos reunimos há pouco aqui na liderança do PL, deputados e senadores, e o primeiro objetivo desse encontro é uma solidariedade ao nosso líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi. Nós acreditamos que o que ocorreu, não é possível que continue a ocorrer, dado a fragilidade das provas que foram apresentadas, até porque nós defendemos que ninguém está acima da lei, todos podem e devem ser investigados, mas dentro do que preceitua a Constituição e a legislação pátria. Então a nossa solidariedade ao deputado Jordi, que lidera a oposição na Câmara dos Deputados e por isso tem um simbolismo, não só por ser deputado, por ser parlamentar, mas por ser o líder da oposição no nosso país. Então é muito grave o que está acontecendo, porque esse tipo de atitude dá a impressão de que se desumaniza uma parte importante da população brasileira que tem uma visão diferente a respeito do que é o Brasil, do que é o mundo, uma visão conservadora e uma visão de direita.
O segundo aspecto da nossa conversa aqui, nós ainda estamos debruçados sobre ela, paramos para falar com vocês, é de que forma nós vamos nos comportar a partir do início do período legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Vamos definir uma pauta institucional, no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do Parlamento brasileiro, que dentro do espírito constitucional da separação dos poderes é um pilar essencial, importante, que representa o povo brasileiro na nossa democracia liberal. E há uma evidente hipertrofia, né, de um poder sobre o legislativo, em cima do legislativo. Então nós vamos definir em conjunto aqui pautas que unem a oposição, a situação, que dizem respeito à preservação das prerrogativas e de como o parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre os poderes da República, entre o legislativo, entre o executivo e o próprio judiciário, que deve ser inerte e deve ser árbitro das eventuais contendas, né, que a sociedade apresenta, e não um propositor de ações, como está acontecendo agora, como um padrão. Porque o que aconteceu em 2019 e que era uma excepcionalização, uma excepcionalidade, virou um padrão dentro do Supremo Tribunal Federal, onde dezenas de processos estão sendo abertos de ofício. E isso certamente desequilibra o processo democrático, inclusive da forma como eles estão sendo instituídos. E por fim, a nossa indignação, né, pelo fato de que a democracia brasileira necessariamente tem que ter um processo de tolerância para todos aqueles que, usando o livre-arbítrio e a sua capacidade de interpretar os fatos que ocorrem no nosso país, terem a possibilidade de se expressar livremente. E nós estamos vendo agora uma crescente de vozes, né, que tentam cercear esse direito fundamental do cidadão brasileiro e que caracteriza a democracia. Eu vou passar aqui agora para o nosso amigo Jordi, que certamente vai falar a respeito da sua situação, mas também, principalmente, representando a oposição na Câmara e nos representando a todos nesse momento.